Bom dia, Rita. Bom dia, Leandra, Cristiane, Ana Luísa. Já pegaram a Bíblia aí? Hoje o texto é Salmo 139. Bom dia, Geise. Bom dia, Luci. Bom dia, Monique, Raquel, Leandra. Vocês dormiram bem? Aqui em Brasília, o tempo está mudando, né? O frio já começando a pegar. Bom dia, Lia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Josilene. Bom dia, Leide. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí o tempo aqui já está mudando, o frio já está chegando. Né, Leide? Tá frio já? Essa semana eu gripei, só mudar esse clima, todo ano Também muda. Eu Você fiquei sem gripou? voz esses dias. Agora que eu tô voltando. Tá Como boa. que o nosso corpo sente, né, Leide? Bom dia, Ivone. Bom dia, Socorro. Bom dia, Manu. Monique. Bom dia, Fátima. Bom dia, Miriam. Bom dia, Vanessa. Que Deus nos abençoe. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Bom dia. Vamos começar lendo o Salmo 139. Aqui no texto fala dos versículos do 1 ao 18, mas aqui na Bíblia ele está de 1 a 24. Então, aqui, como são 5h31, vamos começar então fazendo a leitura. Vamos ler ele todo? Salmo 139. Leide, você pode ler o Salmo 139 para a gente, por favor? Posso sim. A minha versão é BKJ, tá bom? Tá. Ó Senhor, tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que, ó Senhor, tu sabes de tudo. Tu me envolveste por trás e pela frente, e puseste a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que eu não posso alcançá-lo. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, até a noite será luz sobre mim. Sim, as trevas não se escondem de ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para ti, pois possuístes os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. Eu te louvarei, pois eu assombrosamente e maravilhosamente fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem. Minha matéria não foi escondida de ti, quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem havia nenhum deles. Quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus. Quão grande é a soma deles. Se eu fosse contá-los, eles seriam maiores em número do que a areia.
Quando acordo, ainda estou contigo. Certamente, tu matarás o perverso, ó Deus. Apartai-vos, portanto, de mim, vós, homens sanguinários, pois eles falam contra ti perversamente, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo com aqueles que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, conto-os como meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Amém. Obrigada, Leide. Se você foi entrando aqui e foi vendo essa leitura, nós estávamos fazendo a leitura do Salmo 139 por completo. Que salmo lindo, né? Ele é lindo. Depois, se você pegou ele pela metade, faça a leitura dele por completo, Salmo 139. E aqui nesse salmo, lá no versículo 14, fala assim: Eu te louvarei, pois eu assombrosamente e maravilhosamente fui feita. Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem. Então vamos começar orando? Fecha seus olhos para a gente orar. Senhor, obrigada porque nessa manhã nós já somos envolvidas pelo teu amor ao ler esse Salmo 139. Obrigada, Senhor, porque enquanto eu e as minhas irmãs ainda estávamos na barriga da nossa mãe, Senhor, desejadas ou não, esperadas ou não, planejadas ou não, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já nos envolvia, o Senhor já nos tecia no teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse amor incondicional a cada uma de nós. Obrigada por esse amor que nós somos atraídas a Ti todas as manhãs, todos os dias. Obrigada porque todos os nossos dias já foram escritos pela Tua mão. Obrigada porque não temos como fugir da Tua presença. O salmista vai falando: se formos lá no profundo da terra, o Senhor está. Lá no alto, Senhor do céu, o Senhor também está. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por esse amor. Obrigada porque nós nos sentimos amadas. Obrigada pelo sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz. Obrigada, Senhor Jesus, por cada dia o Senhor mesmo nos acordar, nos levantar, nos colocar aqui, Senhor, nessa devocional para aprender mais de Ti. Nessa manhã nós queremos apenas Te louvar e reconhecer que é o Teu amor que nos envolve todos os dias. E porque nós recebemos amor do Senhor, nós iremos dar amor a todas aquelas pessoas que nos cercarem ao longo desse dia. Queremos te pedir, Senhor, fala conosco nessa devocional. Nos ensina, Senhor, nos endireita, Pai. Nos transforma, Senhor. Nós queremos ser cada dia transformadas. A cada dia, Senhor, sermos mulheres melhores, esposas melhores, mães melhores, profissionais melhores, para que todas aquelas pessoas possam olhar para nós e dizer: realmente, Deus existe. Só de olhar para nós na nossa vida, que nós sejamos a Bíblia que essas pessoas irão ler, que muitas das vezes nem precisaremos abrir a nossa boca, mas pelo nosso bem proceder, o teu nome vai ser glorificado e todas as pessoas reconhecerão que existe um Deus na nossa vida. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos, hoje, dia 10 de abril, atualização disponível. Faça a sua hoje. Ô, gente, atualização é uma palavra bem dita na nossa igreja, viu? Tanto que uma sexta-feira do mês nós reunimos todos voluntários da igreja somente para atualização. E a atualização combina com o nosso bispo JB. E realmente foi ele aqui que escreveu. Bom dia, Keila. Bom dia, Adriana. As meninas que foram entrando. Nós só fizemos a leitura do Salmo 139 por completo e estávamos aqui orando.
Entramos hoje bem pontual, na verdade, começando a devocional, faltava ainda uns 4 minutinhos para 5h30, por isso que a gente está bem adiantado aqui. Leide, vou pedir para você, já está no embalo aí da leitura, fazer a leitura do texto, por favor. Uhum. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmo 17, versículo 15. Atualização disponível. Faça a sua hoje. Em nossa jornada espiritual, somos chamados para uma constante atualização, tais como sistemas operacionais que necessitam de renovação para funcionar plenamente. A atualização da nossa identidade é crucial para que possamos cumprir o destino que Deus nos designou. Devemos nos perguntar: quem precisamos nos tornar para manifestar o que nos foi designado? Assim como Davi, José e Eliseu, que passaram por longos períodos de preparação, nós também somos convidados a desenvolver novas habilidades e a nos alinhar com o nosso destino divino. A primeira atualização é a nossa identidade. Precisamos declarar quem somos em Cristo, afirmando a nossa posição de filhos amados de Deus. Jesus, em sua confiança, declarou: Eu sou a luz do mundo. E nós também devemos verbalizar a nossa identidade, resistindo às mentiras do inimigo. A segunda atualização envolve os nossos relacionamentos. Devemos nos cercar de pessoas que compartilham a nossa visão e propósito, como Maria encontrou Isabel. A confiança e o amor são as moedas dos relacionamentos que nos ajudarão a alcançar os nossos objetivos. Por fim, a terceira atualização é ajustar o nosso GPS espiritual, falando as promessas de Deus no tempo presente. Já fomos abençoados e sarados em Cristo, e devemos manter firme a nossa confissão, sabendo que a promessa é uma posição já conquistada. Obrigada, Leide. Muito obrigada. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Dia 10 de abril, hoje é dia de F5, de AA. Esses são os nomes das nossas atualizações da nossa igreja. Vamos lá no F5? Quando a gente falar isso porque a gente está indo para a nossa atualização. Hoje a gente fala Triple A, né? 3 As. E hoje a gente está aqui na atualização juntas, nesse dia 10 de abril. Como que você acordou hoje, bonita? Hoje eu quero falar de 3 coisas. E, obviamente, eu sempre fico pensando como é que eu falaria isso para as crianças. Então, eu trouxe aqui um recurso de um ciclo de MDF para poder te falar sobre como que a gente pode ensinar isso para os nossos filhos, porque eu sempre acho que se uma criança entende, qualquer uma de nós vamos sempre lembrar e sempre saber o que a gente está aprendendo, recebendo. Hoje a devocional tem 3 círculos, se eu pudesse chamar assim. O primeiro, eu vou deixar o primeiro parágrafo por último, vou fazer o inverso, tá? Porque o primeiro quero falar da atualização número 1, que é sobre você. Como que está o seu círculo de vida, bonita? Como que está você e o seu coração hoje? Como você acordou hoje? Dá uma sondada aí, olha aí para si e pensa assim, deixa eu ver como que eu acordei. Ah, tô de boa, tô bem. Não, tô chateada. Eu dormi ontem chateada porque briguei com a minha filha, briguei com meu filho. Ontem fiquei chateada com o marido. Ontem aconteceu uma situação no meu trabalho. Sonda aí seu espírito, seu coração e fala aí para mim. No círculo número 1, que fala sobre a sua identidade, sobre você, sabe o que é muito importante? E a gente aprende ao longo desses devocionais às 5h30 da manhã. Você precisa parar para ver quem você é. Você precisa se atualizar. Você não pode acordar e seguir igual uma doida, igual uma louca para poder fazer as coisas funcionarem. Porque vai ter uma hora em que você vai se encontrar com você mesma. Às vezes a gente se encontra com a gente mesma dentro de um leito de hospital, quando ninguém está com a gente está adoecida. Às vezes por causa de uma dor profunda, às vezes por causa de uma perda.
esse é o lugar onde você precisa estar sabendo quem você é, porque quando essas coisas chegarem, isso não vai te derrubar, porque a declaração e a certeza de quem você é já está bem claro, já está bem firme. E o segundo parágrafo, quando a gente vê a primeira atualização que o bispo nos sugere, é falar e entender que nós estamos perto e próximo de um Deus que disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou. Aí a pergunta para você, bonita, é assim: quem você é? Você é quem? Você é quem na fila do pão? Quem você é, bonita? Quem você é para o dia de hoje? Quem você é para o seu marido, para os seus filhos, para a sua igreja? Quem você é? Você é aquela que quer tudo muito certinho e acaba sendo a chata de galocha? Você é aquela que está indiferente? Você é aquela que está numa boa fase? Você está numa relação interessante com você mesma? Pastora, como que eu sei que eu estou nessa primeira atualização em dia? Quando você olha para si, quando você responde quem você é e você encontra muito mais de Deus do que de você. Quando a sua atualização está de boa, está em dia, é porque você encontra muito mais de Deus em você, porque você é semelhança dele. Aí o segundo círculo, o primeiro sou eu, tá? O segundo são os meus relacionamentos. Então, se eu pudesse pensar no círculo de amigos que compõem a minha vida, quem são essas pessoas que eu estou me relacionando hoje? Quem é essa pessoa que vai fazer parte do meu círculo? Quem é esse grupo ou esse espaço que eu vou ocupar com relacionamentos? A segunda atualização são pessoas que eu vou decidir fazer parte da minha vida. E tem pessoas que você zela para que nunca saia. Você pensa assim, meu Deus, essa aqui eu quero para a vida toda. Ou talvez você pense assim, gente do céu, não tenho ninguém. Socorro, Deus, me ajuda, me acode. Hoje é um dia de atualização e você pode pensar assim, eu hoje vou eleger pessoas que vão fazer parte do meu círculo, porque relacionamento é tão importante, e o bispo traz para a gente o exemplo de uma amizade linda entre duas mulheres, Maria e Isabel. E elas geraram os seus bebês, a solução do mundo, juntas durante alguns meses, investindo tempo entre elas. Maria sai da sua casa e fica hospedada na casa de Isabel por algum tempo. E às vezes a gente não investe em pessoas por preguiça, por cansaço, por feridas, porque alguém te feriu, porque alguém te traiu, e você acha que não merece mais passar por isso, e por causa disso você prefere se guardar. E hoje, na atualização, nós estamos sendo chamados para dizer sobre quem estará com a gente nessa estação, desse dia, desse tempo, e quem a gente vai levar para a nossa vida. E o último círculo que eu quero chamar a nossa atenção é o que o bispo chama de GPS espiritual. São aquelas promessas, são aquelas certezas que a gente tem do que Deus está falando a nosso respeito e o que Ele quer. Então, olha, a primeira atualização é sobre o seu círculo, quem você é e como você está. Para o dia de hoje, dia 10 de abril, quem que você está elegendo para ser parte do seu círculo de amigos. E o último e Deus? Está como na sua vida? Então, nesses 3 círculos que eu coloquei aqui, que eu estou chamando de atualização, a gente tem o eu, as pessoas e Deus. E a pergunta que eu quero agora fazer, que começa lá no início desse texto, é: quem precisamos nos tornar para manifestar o que nos foi designado? Quem precisamos? Eu fiquei pensando aqui enquanto eu anotava, quem a gente precisa ser? Quem a gente precisa ser vai depender do que você pensa sobre você, sobre a eleição, sobre quem você vai eleger para fazer parte da sua vida, e como é que está a sua relação com Deus a ponto de você viver o dia de hoje abraçada a promessas. Então, esses 3 círculos, eles
na verdade, resumem a atualização que hoje você e eu precisamos fazer. Pensar como que a gente acordou hoje, pensar quem são as pessoas mais importantes do relacionamento que a gente escolhe. Você escolheu o marido que você casou. Você escolheu a casa onde você mora. Você escolhe a amiga que você quer para essa estação. E você tem clareza que, às vezes, você tem pessoas que elas só estarão na sua vida por um tempo? Gente, isso é tão claro para mim, a vida toda foi. Às vezes eu tenho a impressão de que aquela pessoa está comigo para mim entregar algo ou eu entregar algo para ela. Quando eu morei em Salvador durante alguns anos, a Sofia era bem pequenininha, e nós fizemos uma amizade com uma família, e eu tinha clareza que eu estava na vida deles, nós como família, estávamos por uma temporada. E um dia eu sentei com essa minha amiga dessa família e falei assim, amiga, vamos aproveitar o máximo da nossa amizade, porque eu tenho certeza que isso não vai durar muito. E ela, poxa, Leia, por quê? Por quê? Eu não entendo, não sei, não explico. Eu tenho a sensação de que Deus tem algo para nós e quando Ele tiver, a gente não vai mais conviver. Gente, foi desse jeito. Como vocês já sabem, eu sou esposa de militar. E o militar sempre se muda, e ela também é família de militar. Quando a gente viveu uma situação de despedida, ela precisava muito vivenciar um tempo de despedida com a vida do pai. Ela não esteve no sepultamento do pai. Nós fizemos um ato profético sobre isso. Quando isso aconteceu, eu já tive clareza de que a gente ia se despedir. E nos despedimos, porque logo em seguida ela foi transferida para outro estado e a gente perdeu o contato. E a gente, de vez em quando, ela fala assim: olha, não é porque você tem clareza que a gente não faz mais parte da mesma estação que a gente não precisa se falar. E é verdade. E a gente se fala como se a gente estivesse junto o tempo todo. Você tem uma amiga assim, que passou pela sua vida, você tinha clareza de que você tinha que entregar algo, essa pessoa foi embora da sua vida, mas quando você se encontra, parece que foi intenso. É intenso, parece que ela nunca saiu da sua vida. Ou às vezes você está num grau de maturidade tão especial que você entende assim: essa pessoa não cabe mais para o tempo de hoje. Essa pessoa não comunga mais com a minha vida no sentido de carregar a mesma visão e o meu propósito em fortalecimento. Eu não consigo mais compartilhar, porque o interesse que ela está vivendo não combina mais com o meu. Você tem essa clareza? Eu tenho, gente. Às vezes eu tenho uma clareza de que, entendam, não é descartar as pessoas, mas é ter clareza de quem você vai investir e engajar o seu coração, o seu tempo. Você é obviamente grata por todas as pessoas. Gente, eu tenho aqui nesse grupo a minha amiga de infância, minha amiga Rose. Ela está aqui, porque eu levei ela para a minha vida. Nós somos 3 amigas, eu, Rose e Márcia. E estamos sempre juntas. Quando eu vou ao Rio, a gente se encontra para a gente rir das traquinagem que fizemos, para atualizarmos as nossas vidas. Como é importante o segundo círculo, pessoas que você vai investir. E a última, eu penso a mais importante, qual é a promessa que você vai carregar hoje para o seu círculo de amizade, para o seu círculo de relacionamento com Deus. Hoje, a atualização é ajustar o seu lugar, o seu GPS, né, aquele instrumento que você tem a sensação de que precisa caminhar para o lado esquerdo e não para o direito, é a partir da promessa que você vai eleger hoje para o que Deus tem para você. Daqui a pouco, lá no grupo, eu vou postar um link que eu sempre uso para a minha vida quando eu me esqueço qual é a promessa que eu tenho que viver numa certa estação. São mais de 300 promessas, são versículos que vêm como forma de promessa. Sabe uma promessa que ela é básica e eu sempre ensino para as crianças? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Essa é uma promessa que você e eu, a gente nunca pode esquecer. Nunca vai faltar paz, nunca vai faltar o pão de cada dia, nunca vai faltar a pessoa que você precisa para aquele momento que você está, nunca vai faltar alegria.
O Senhor é o seu pastor e nada, absolutamente nada lhe faltará. Se você não tem na mente agora, porque está acordando e está bem cedinho, e não lembra de nenhuma promessa, eu estou te dando o Salmo 23:1. O Salmo 23 carrega uma promessa de um lugar em que você pode ancorar o seu coração. Então, para a atualização de hoje, nós temos 3 círculos: você, seus amigos e Deus, com a promessa que ele fez. Esses 3 círculos, eles são fundamentais para a sua atualização. Não deixe nunca de fazer, em tempos, a relação daquilo que você precisa ver como pessoa, as pessoas que estão na sua vida, aquelas que vão fazer parte da sua estação, e agradeça a Deus porque você está dentro de um lugar que está certamente se cumprindo uma promessa. Você consegue perceber que para cada estação, Deus estabelece para você o cumprimento de algo? Essa pode ser uma boa promessa para você poder agarrar e abraçar na sua vida. E hoje eu quero te dar essa tarefa. No círculo que a gente vai chamar de Círculo de Deus e dessa promessa, quando eu colocar o link lá sobre as 300 e poucas promessas que Deus tem para nós, você vai eleger qual é a promessa que você vai abraçar nesse tempo. E você vai responder ao Espírito Santo agora na nossa oração. Quem você precisa se tornar para você viver o que ele designou para você, aquilo que ele determinou para a sua vida. Quem que você quer ser? Bonita, hoje nós estamos no mês de abril, abrindo um novo trimestre, abrindo um novo tempo. A gente está no meio de abril, dia 10 de abril. O ano de 2025 é uma possibilidade tão maravilhosa de nós vivermos uma atualização e olhar para a gente e falar, nisso eu quero mudar. Talvez você queira mudar a maneira como você trata os seus filhos, porque todas as vezes que você trata daquela forma que você decidiu viver, você tem um desconforto. Como eu encontro com mães que me falam isso, pastora, depois que eu brigo, depois que eu me estresso, aí eu fico mal. Então, é hora de você atualizar o seu eu. Se isso não te faz bem, bora mudar. Bora ver uma forma de você poder comunicar, especialmente a crianças pequenas que demandam da gente toda hora falar as mesmas coisas. E seja bem-vinda, bonita, a criação de filhos, a gente tem que falar mais de 1000 vezes. E às vezes a gente tem a impressão de que não ouve, até que um dia, na casa do amigo, a gente fala assim, bonita, sabe fazer o que eu ensinei. E a gente nem tem ideia que aquela criaturinha sabe daquilo que a gente ensinou. E quando você está com uma atualização da sua maternidade, uma atualização de quem você fica muito mais fácil lidar com as estações que os filhos vivem. Porque não é que os filhos vivem em estações de desenvolvimento diferentes? E eu e você, a gente precisa saber e atualizar como nós estamos, quem são os amigos para essa estação e qual é a promessa do nosso Deus para a sua vida. Então, hoje eu quero lhe entregar 3 círculos. Os círculos para o seu AA, para o seu F5, para a sua atualização. Vamos orar juntos? Olha aqui a oração que tem no texto. Senhor, crie em nós a nobreza dos seus sonhos. Nos ajude a transformar nossas fraquezas em forças e as nossas dúvidas em fé e o nosso orgulho em humildade. Que possamos conectar com aqueles que compartilham a nossa visão e propósito, e que as nossas declarações estejam sempre de acordo com a sua vontade. Vamos orar agora com as nossas palavras, entendendo que hoje nós somos 3. 3 atualizações, você, seus amigos e o que você quer levar das promessas de Deus para a sua vida. Senhor, muito obrigada por essa manhã, que a gente já está aqui cedinho, acordando com a intenção de te encontrar. E hoje, nesse texto, nesse conteúdo, nós estamos aqui dispostas a atualizar quem nós somos e descartar. Senhor, quando a gente atualiza, a gente descarta. Quando a gente atualiza o sistema do nosso celular, é porque a gente está descartando fotos que não faz mais sentido, aplicativos que estão ocupando a nossa vida. Nós queremos fazer isso com a gente. A gente quer olhar para o nosso eu, para dentro de nós, para a nossa alma, para as nossas emoções e dizer, isso não faz mais parte de mim.
ficar chorando o tempo inteiro sobre tantas coisas que já passaram, que estão no passado, não cabe mais para mim nessa fase. Senhor, eu quero que viver na minha vida aquilo que o Senhor tem para esse momento e atualizar de forma que eu fique muito afinada com aquilo que o Senhor quer me entregar. Às vezes eu tenho a impressão de que o Senhor ainda não me entregou certas promessas, porque eu ainda não estou desapegada de coisas desnecessárias. E nessa manhã, junto com as minhas irmãs, mais de 90 e poucas mulheres, eu quero te entregar a minha dependência e dizer para o Senhor que eu quero viver o meu eu na plenitude daquilo que o Senhor me fez para ser. Eu quero ser filha semelhante ao Pai, com a imagem e a semelhança do Senhor. Senhor, eu quero te entregar cada pessoa que o Senhor tem colocado como conexão para essa estação. Quero te apresentar a minha vida, o meu tempo, o meu coração, a minha empatia. Senhor, eu quero entregar o coração de cada uma de nós nessa manhã para aquelas pessoas que fizeram parte da nossa vida, fizeram parte do nosso passado e que nós decidimos levar para a vida toda. E aquelas que a gente nem se esforçou para poder ser amada e a gente ama tanto. E aquelas que no caminho a gente entendeu que não fazia mais parte de nós. Aquelas que comungavam com palavras, com assuntos que não edificam mais o nosso coração, que não combinam mais com aquilo que a gente quer caminhar. Obrigada por cada pessoa, cada relacionamento que o Senhor nos deu desde que nascemos. Muito obrigada pelas amigas de infância, pelas amigas de adolescência, pelas amigas de juventude, por aquelas amigas que entraram na nossa vida depois do casamento, aqueles amigos queridos que foram agregados quando nos tornamos mães, e aqueles amigos para esse tempo. Senhor, muito obrigada por cada pessoa que passou. Mas agora, nessa atualização desse dia, nós queremos clareza de quem nós vamos investir o nosso coração, o nosso tempo, engajar o nosso abraço e entender a conexão para o hoje. Quem são, Deus, as pessoas que o Senhor tem para Maria e Isabel, naquela estação de gestação de seus bebês? O Senhor trouxe uma conexão para além de serem primas. Elas foram amigas íntimas, de confessar coisas, de rir de coisas, de trocar ideias, de falar de dúvidas, de orar e adorar juntas. Senhor, traga para nós as Isabéis que estão aqui nesse lugar, nesse grupo, na nossa vida, para a gente poder gerar aquilo que o Senhor tem como solução para o mundo. Que a gente encontre outras mulheres grávidas das soluções, grávidas que estão gerando aquelas soluções para suas vidas e são tão maravilhosas que a gente quer se juntar, a ponto de que, quando o nosso projeto se encontrar com o dela, a gente se alegre, assim como João Batista, ao ouvir a voz de Maria, saculejou, ficou em movimento, abençoado dentro do ventre de Isabel. Nós queremos ser sacudidas no nosso ventre quando a gente encontrar a nossa Isabel. Obrigada, porque eu sei que o Senhor tem para esse tempo um tempo de caminhada com pessoas. E aquelas que andam sozinhas, em solidão, pensando, eu ando tão sozinha, não tenho uma amiga, que o Senhor, ó Deus, traga a pessoa certa para uma conexão para esse tempo e essa atualização. E, finalmente, nós abraçamos, Senhor, as promessas que o Senhor tem para a gente nesse dia. Hoje eu me lembrei de que o Senhor disse que a gente não ficaria sem direção, a gente não ficaria sem colo, a gente não ficaria sem absolutamente nada, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor hoje nos lembrou que o Salmo 23 carrega a promessa mais simples, aqui é a primeira que muitas crianças decoram, e nós nesse dia queremos fazer com que o Salmo 23:1 seja aquele que a gente vai poder pensar, relembrar de outras promessas que o Senhor nos deu. Aquele versículo que arrebata o nosso coração, dizendo que o Senhor nunca vai nos desamparar, porque o Senhor, assim como conhece o nome de cada estrela, meu Deus, como assim que o Senhor conhece o nome de tantas estrelas? 300 bilhões de estrelas, e o Senhor conhece cada uma pelo nome. E a tua promessa diz que o Senhor nunca vai nos desamparar. E nesse dia nós nos abraçamos, ancoramos o nosso coração nesse círculo, nesse terceiro círculo que é
o nosso relacionamento com o Senhor. Não nos deixe de sentir só, Senhor, não nos deixe nos sentir longe do Senhor, mas que as tuas promessas arrebatam o nosso coração, aquelas que esqueceram qual é a promessa que é arrebatadora, que nessa manhã isso se reacenda. E aquelas que nunca tiveram uma promessa para poder caminhar, que hoje elas elejam uma, elas possam ter uma para poder seguir essa estação. Te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, que assim como conhece o nome das estrelas, o Senhor conhece o nosso nome, e o Senhor nos provê de tudo, absolutamente tudo que a gente precisa. Te adoramos pelo teu amor e o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Ai, bonita, você às vezes fica assim, querendo abraçar Deus? Eu fico querendo abraçar Ele, de tanto amor, meu Deus. Cadê? Quem que vai tirar a foto de hoje? Eu não sei se a Mari vai tirar. Mari, vai tirar? Consegue? Consigo sim. Só aguardar as notificações sumirem. Sem notificações, por favor. Vamos lá. Uma grande e depois uma pequena, pastora, da senhora. Tá bom? 1, 2, 3. A primeira foi, pode descongelar o sorriso. Pode descongelar e descansar o sorriso. Simbora. Muda aí, gente, de posição para ficar divertido. Bora fazer gaiatice? Lá vai. 1, 2, 3. Foi, gente. Só eu fiz gaiatice, né? Não combinamos antes, né? Só a Gente, senhora. que abençoado para você se encontrar com você, com suas amigas e com o seu Deus em promessas. Um beijo e atualize o seu coração e o seu espírito. Um dia abençoado. Amém. Obrigada, pastora. Um beijo, meninas. Rai levantou a mão. Quer falar, Rai? Melhoras, Não? Eneida. Enquanto a Rai não fala, viu? Como é que é? Você tá gripadinha? Querendo gripar, não? Alergia? A mão da Rai está levantada. Acho que levantou por engano. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.